turma, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do conteúdo Objective Pronouns and Possessive Adjectives. Vamos começar então pelos Objective Pronouns. Bem, até agora nós aprendemos a respeito dos Subjective Pronouns, que são os equivalentes aos pronomes pessoais no português. Então, nós aprendemos a respeito do I, you, he, she, it, we, you and they, que são os pronomes que funcionam como sujeitos da frase. Então, se eu digo, por exemplo, I cook every day, eu cozinho todos os dias, o I, né, que é um subject pronoun, representa ali o sujeito daquela frase, aquele que pratica a ação. Se eu digo, you play soccer every day, você joga futebol todos os dias, ou vocês jogam futebol todos os dias, o sujeito daquela frase é you, porque é ele, né, no caso você ou vocês, quem praticam ou pratica aquela ação. Hoje nós vamos falar daqueles que sofrem a ação praticada pelo sujeito, que são os objective pronouns, ou numa tradução, né, ao pé da letra para o português, seria como pronomes objetos. So, pay attention, preste atenção. Os objective pronouns sempre vão aparecer depois de um verbo ou de uma preposição. Porque não é assim que funciona no nosso português? A gente tem lá o nosso sujeito, que é aquele que pratica a ação, temos o verbo, que exprime a ação daquela frase, e temos o complemento, que geralmente a gente chama lá de objeto, objeto indireto. Então, no inglês, nós vamos ter isso também. Vamos ter o sujeito, o verbo e podemos ter aí o nosso complemento, que no nosso caso aqui, na nossa aula de hoje, vai ser um objective pronoun. Então, for example, I love him. Eu o amo, ou eu amo ele, falando mais no popular, mesmo que seja gramaticalmente incorreto, por vezes eu vou falar assim, eu amo ele, eu amo ela, só para que a gente entenda o lugar do pronome aqui na nossa frase. Estaria errado se eu falasse, por exemplo, I love he. Eu coloquei até aí no exemplo. E do lado eu coloquei that's wrong. Isso está errado. I love he. O he, o she, o it, nós vimos que nós utilizamos quando nós queremos falar de sujeitos, daquele que pratica a ação. Quando nós falamos daquele que está depois do verbo, complementando aquela frase, né, depois do verbo ou de uma preposição, nós estamos falando dos objective pronouns. Então, aí no exemplo, I love him, e não I love he, ok? Nós vamos ver na tabelinha em algum momento do vídeo todos os objective pronouns. Então, pessoal, nessa tabelinha aí a gente pode ver, né, os subject pronouns e o conteúdo da nossa aula de hoje, que são os objective pronouns. Então, me, you, him, her, it, us, you, and them. For example, you love me. Você me ama. He loves you. Ele te ama. She loves him, ela o ama ou ama ele, e por aí vai. Nós vamos ver vários exemplos com cada um dos object pronouns nas próximas imagens aí do nosso vídeo. So, more examples, guys. Então, mais exemplos aí, pessoal. Agora com todos os object pronouns. Reparem aí que eu coloquei em negrito os subject pronouns, que são os sujeitos da frase, e os object pronouns, que são aqueles que funcionam como uma espécie de complemento, vindo depois do verbo ou depois de uma preposição. The first example, primeiro exemplo aí, I can help her. Eu posso ajudá-la, eu posso ajudar ela, no popular, né? E aí eu tenho o meu subject pronoun I, eu tenho aí um verbo auxiliar, que é o can, o verbo principal help, e depois deste verbo eu tenho o meu object pronoun, que é her.
The second example, she takes care of them. Ela toma conta, ela cuida deles. Então, a gente percebe, né, a preposição aí, o object pronoun vindo depois da preposição of, pode vir depois de várias preposições, a preposição with, to, for, in, on, at. Basta que a gente saiba que o object pronoun vem depois de uma preposição ou de um verbo. Os outros exemplos aí, he loves us, ele nos ama. You are kidding with me. Você está brincando comigo. They are in love with it. Eles estão apaixonados por isso, por ele ou por ela, né? O it aí funciona como o ele ou o ela dos animais ou dos objetos, das coisas inanimadas em inglês. We came for you. Nós viemos por você. She waits for him. Ela espera por ele. Então, são alguns exemplos aí de como que funcionariam os object pronouns nas frases. Now we are going to learn about the possessive adjectives. Agora nós vamos aprender a respeito dos possessive adjectives, que seriam aí os adjetivos possessivos. E apesar de ter esse nome, né, adjetivo, ele é, na verdade, um pronome, trata-se, na verdade, de pronomes. São chamados de adjetivos porque, assim como os adjetivos, exprimem uma certa qualificação. Não é isso que os adjetivos fazem? Exprimem qualificação, né? Qualifica as coisas. Bem, esses pronomes também têm esse caráter qualificador, por isso são chamados de possessive adjectives, mas na verdade são pronomes e não adjetivos. Bem, os possessive adjectives demonstram que algo pertence a alguém, ou seja, estabelecem uma relação de posse. Então, quando eu quero dizer que algo é meu ou algo é seu, algo é dele, dela, eu utilizo aí um possessive adjective. For example, eu coloquei como exemplo, this is my cell phone. Este é meu celular. That's their house. Esta é a casa deles. E aí eu coloquei que o possessive adjective vai aparecer antes do objeto a que se está referindo, né? So, for example, her purse, a bolsa dela, né? O possessive adjective vai aparecer antes de bolsa, antes de purse, que é aí o objeto. His car, o carro dele, o meu possessive adjective vindo antes aí de car, de carro, que é o objeto. Os possessive adjectives também estabelecem uma relação entre duas ou mais pessoas. Então, quando eu quero estabelecer uma relação de amizade, uma relação familiar, eu também utilizo um possessive adjective. For example, Mary is his sister. Mary, né, Maria, é a irmã dele. John is her father. John, ou João, é o pai dela. Aí eu coloquei em destaque os possessive adjectives his, dele, and her, dela. E aí eu friso novamente que nós utilizamos o possessive adjective antes do substantivo a que ele se refere, antes do objeto aí a que ele se refere. E aí eu coloquei uma tabelinha que tem também no livro didático de vocês, se eu não me engano, lá na página 30, com os subject pronouns, os object pronouns e os possessive adjectives. Vamos focar aí agora nos possessive adjectives. So, my, meu, minha, your, seu, sua, aí no nosso singular. His, dele, her, dela, its, seria aí o dele e o dela que nós utilizamos para os animais, para os objetos, para as coisas inanimadas em inglês. Our, nosso ou nossa. Your, seus, suas, no plural. Their, deles, delas. E aí para tudo, para pessoas, para animais, para objetos.
So, more examples. Vamos aí a mais exemplos aí do uso do possessive adjective. The first one, o primeiro aí, this is Samantha. Her glasses are big. Esta é Samantha. Os óculos dela são grandes. Aí em destaque o nosso possessive adjective. Os óculos dela, her glasses. Ele vem aí antes do substantivo a que se refere. No caso, os óculos, né? Glasses. The second example, George is cold. George está com frio. His scarf is blue. O cachecol dele é azul. His está em destaque o nosso possessive adjective. Um exemplo aí agora com frases um pouquinho maiores. This is where Harry, Ron and Hermione studied magic. Their school is amazing. Estamos falando aí, né, de Hogwarts, lá do Harry Potter. E aí temos a imagem de Hogwarts e a frase. É aqui que o Harry, o Ron e a Hermione estudaram magia. A escola deles é incrível. Their school. Em destaque aí o possessive adjective. E aí temos uma carinha redonda e azul. Não sei se é azul, se é verde, estou considerando que é azul. E aí temos, you look stranger, your face is blue. Você parece estranho, você está estranho, o seu rosto está azul. Seu rosto, your face. Os últimos exemplos aí, tem um cachorrinho deitado em uma cama, na caminha dele. The dog is happy. Its bed is new. O cachorro, o cão, está feliz. A cama dele é nova. Então, aí, o its, o possessive adjective que nós utilizamos para nos referirmos às posses dos animais, dos objetos e enfim, das coisas inanimadas em inglês. And the last one, o último aí, I am very happy. My camera is great. Eu estou muito feliz. A minha câmera é ótima. My camera. Aí, novamente, o possessive adjective em destaque. So guys, that's it. Thank you for watching this video, this class until the end. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido essa aula até o final, se você chegou até o final. Por hoje é só. Em uma próxima videoaula, não sei se vocês vão receber junto com essa, mas em uma próxima vocês irão fazer junto comigo os exercícios do livro didático ou do livro de atividades. Vou selecionar aqui os exercícios. See you next class. Bye bye.